Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Semana passada não houve palavra, porque eu sempre pergunto ao Senhor o que Ele quer falar, a ordem que Ele quer agir. E aqui nós estamos sendo movidos por Ele e para Ele. Semana passada Ele não falou nada, mas no final da semana Ele confirmou qual palavra seria para essa semana. E, sem mais delongas, vamos para a palavra. Só que antes, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Essa movimentação ajuda com que a palavra chegue mais longe e alcance outras pessoas. Afinal, o vídeo não é só para mim, mas é para todos nós. E essa movimentação faz com que outras pessoas conheçam o poder do nosso Senhor. Agora, vamos para cá, porque para mim é a melhor parte. Hoje nós vamos falar de uma passagem que ela é ligada, digamos assim, em uma outra história, uma das primeiras histórias que nós falamos nessa série Transformados por Jesus, que foi a passagem da mulher do fluxo de sangue. Hoje nós vamos completar essa passagem falando sobre a filha de Jairo. A nossa passagem, o nosso estudo de hoje, está em Marcos 5:35. Enquanto Jesus andava, ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando todos saírem, levou consigo o pai e a menina da criança, e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-se expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Não tenha medo, apenas creia. Como eu iniciei falando, no início dessa passagem, mais acima, nós temos a passagem da mulher do fluxo de sangue, aonde no caminho que Jairo foi atrás de Jesus, para que Jesus chegasse na casa dele, porque quando Jairo sai da casa dele, a filha dele só passava mal. Então ele foi até Jesus, para que Jesus visitasse ele e realmente orasse para que a filha dele fosse curada daquela enfermidade. Mas no caminho para a casa de Jairo, existia uma mulher que tinha tanto fé que se apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela foi. Que foi o caso da mulher do fluxo de sangue. E automaticamente Jesus para e dá atenção àquela mulher. E o primeiro ponto que é incrível é que Jesus para. No ato que Jesus para, a filha de Jairo ainda está doente. Mas Jesus se atenta àquela mulher, àquela necessidade dela e a cura. Eu fico imaginando Jairo nesse cenário, parafraseando, pensando assim: Jesus, a minha filha, Jesus, fui eu que te chamei, Jesus. Jesus, eu que te chamei, eu saí da minha casa, estou aqui. Minha filha. Porque, gente, automaticamente eu creio na minha cabeça que se Jairo, o chefe da sinagoga, saiu da casa dele para
encontrar Jesus quer dizer que ele estava desesperado, a filha dele não estava bem. Quando as pessoas iam até Jesus é porque quando elas tecnicamente perderam a esperança, como já foi falado aqui anteriormente com a mulher do fluxo de sangue. E aí, como também já foi falado da mulher samaritana, já não tinha esperança. Elas já estavam ali entendendo aquela situação, mas Jesus chega e muda a situação delas. Então Jairo foi até Jesus porque ele tinha uma necessidade. Jairo foi até Jesus porque ele precisava de um milagre. E Jesus vai caminhando, né? Mas no meio do caminho Jesus ainda tinha alguém para curar. Jesus ainda tinha algo para fazer. E aí Jesus, e Jairo, Jesus aqui. E o que vai ser falado aqui, mas o que parece um pouco com a história de Lázaro. Quando Maria e Marta pedem para avisar Jesus, é porque ela já entende que Lázaro estava muito mal. Mas Jesus tinha alguns trabalhos para fazer onde que ele estava e ele estava tranquilo, falando, tá bom. Automaticamente elas achavam que quando ele ouvisse falar que Lázaro estava, né? Ele iria, mas ele falou, calma. E aí, Lázaro morre. São cenários diferentes, são cenários distintos, mas é uma situação que podemos tirar, que são pareadas, que a filha de Jairo morre aos nossos olhos humanos. Tanto que chegam que falam com Jairo, incomoda mais o mestre não, sua filha já morreu. Não incomode mais Jesus. Aí eu fico pensando assim, Jairo, a gente tem que pensar também que a gente é ser humano. Nós temos emoções e sentimentos. Ah lá, se Jesus não tivesse parado, se aquela mulher não tivesse tocado em Jesus, mas aí eu quero te atentar para você. Existem momentos certos para Jesus mudar a vida de cada pessoa. A cura da mulher do fluxo de sangue era para aquele momento. Era chegado o momento dela, uma mulher que já esperava 12 anos por uma cura. As pessoas só viram que ela foi curada, mas elas não sabiam, elas não conheciam a dor que ela enfrentava. Era 12 anos. Talvez ao olhar de algumas pessoas de lá, parafraseando, é injustiça a mulher se rasteja, toca ainda Jesus, que ela era impura naquela época. Jairo que foi atrás de Jesus, vê Jesus parando, curando alguém, e a filha dele morrendo. Ah lá, ó, passou a filha na frente de mim, minha filha, Jesus. Mas da mesma forma que Jesus transformou a vida da mulher do fluxo de sangue, ela também transformou a vida da filha de Jairo. E aí, trazendo para nós, não fique triste quando a bênção do irmão chegar primeiro que a sua. Porque nós não sabemos a luta do próximo. Nós não sabemos quantas noites, quantos jejuns, quantas dificuldades eles tiveram para enfrentar para chegar naquele momento. Tem aquele famoso chavão. Só vê o verde da grama do vizinho, mas não vê o trabalho. Ninguém que passava por ali sabia que aquela mulher tinha 12 anos que enfrentava aquela doença. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. Então nós não podemos comparar a nossa dor, o nosso processo, a nossa transformação, a nossa cura, a nossa vida com a de outra pessoa. Cada um tem um processo. E vamos pôr assim, o tempo que de Jesus chegar e transformar as nossas vidas são diferentes. A mulher era aquele momento, a filha de Jairo, a diferença, gente, já foi falado aqui, a diferença de Jesus curar uma pessoa que está enferma e de Jesus curar uma pessoa que não tem vida. A filha dele morreu. Mas Jesus, olha,
Não tenha medo, apenas creia. Trazendo para nós. Vemos pessoas serem abençoadas ao nosso redor. Vemos pessoas ser curadas ao nosso redor. Vemos pessoas ser transformadas ao nosso redor. E parece que a nossa vida está estagnada. Não muda. Parece que, olha, Jesus está abençoando fulano de tal. Jesus, e eu? Fulano de tal conseguiu tal coisa. E eu? Mas aí, vimos aquela parte que tem momentos que a gente só quer receber. Mas nós não queremos nos doar para Cristo. Tem momentos, eu tenho para mim, e é mesmo, se for ler a Bíblia, o Senhor tem propósito em tudo. O Senhor tem propósito até na dor. O Senhor tem propósito até nas dificuldades. Quem sabe o Senhor não está nos proporcionando ali essas dificuldades para que nós nos aproximemos dele e reconheça que mais importante do que receber aquilo que nós estamos pedindo é ter ele nos nossos corações. Mais importante do que receber uma cura é ter a sua salvação. O que adianta eu ser curado e não ser salvo? Nos últimos dias, quando chegar no juízo lá, Jesus, se eu não te conhecer, afasta de mim. Então, o mais importante de termos o que nós estamos pedindo é termos Jesus dentro do nosso coração. É apenas crer e não ter medo. Porque quando nós temos a Cristo, quando nós o reconhecemos e temos intimidades com eles, agimos assim, na passagem não tem questionamento de Jairo. Mas se Jairo não tivesse, gente, como é que fala? Vamos fazer interpretação de texto. Se Jairo não confiasse em Jesus, ele ia deixar de Jesus ir lá ver a filha dele e ia falar assim: Jesus, sinceramente, já curou a mulher do fluxo de sangue? Pode ficar aí, minha filha já morreu, eu vou chorar com os que choram, eu vou chorar o meu luto. Mas ao contrário, Jairo continua caminhando com Jesus. O que isso quer dizer? A movimentação de Jairo. Quer dizer que por mais que as pessoas ao redor falassem que a filha dele morreu, por mais que a situação toda dissesse que Jesus se atrasou, ele acreditou não só em Jesus, mas no que Jesus disse. Não tenha medo, apenas creia. Tem momentos que tá tudo dando errado. Tem momentos, tem gente que fala assim, igual a mulher de Jó: abandona seu Deus, para com isso, para de servir Deus. Enquanto Deus fala: olha, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Não se desanime, apenas creia. Tem momentos que Deus quer que você aja da mesma forma que Jairo agiu nessa passagem. Por mais que todo mundo fale assim: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu, Jairo não paralisou naquele momento. Ele continuou caminhando com Jesus. Jesus chega na casa dele e ainda pergunta para o pessoal: por que vocês estão chorando, gente? Para mim, Jesus tinha um senso de humor. Por que vocês estão chorando? Por quê? E ele fala: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Imagina. A gente não tem como. Os planos de Deus, a complexidade da transformação, da cura e do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, realmente excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. Todo mundo já estava andando, a menina estava morta, e Jesus chega e fala: por que vocês estão alvoroçados, gente? A menina está apenas dormindo. Mas as pessoas falam assim: esse aí tá doido. Isso aí tá doido. Mas aí, Jesus chama apenas aqueles que creram para ver o mover do poder dele. E aí a menina traga de volta à vida.
Tem coisas, meu amado, que o Senhor vai fazer na sua vida que é para você. Tem transformações que o Senhor fez na minha vida que são só para mim. Tem outras que o Senhor vai fazer assim, compartilhe com outras pessoas, né? Aqui o Senhor já queria ver que visse os discípulos Pedro, Tiago, João e a mãe e a esposa, a mãe da menina e o pai que era Jairo. Mas trazendo para nós, tem pessoas que somente verão acontecer o sobrenatural de Deus se crer. O Senhor subiu com aqueles que creram desde o início que Ele poderia mudar a história daquela mulher. Jairo se movimentou mesmo que todos estavam alvoroçados, chorando e já dando que a menina estava morta. Jairo se movimentou em direção ao que Cristo disse. Não tenha medo, apenas creia. E tem momentos que nós estamos iguais a aquelas pessoas alvoroçadas. A ansiedade aqui, ó, está aqui, ó, realmente nos impossibilitando de respirar. E aí Jesus fala, não tenha medo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia seu mal. Quando o Senhor fala não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque aqueles que realmente confiam no Senhor, entende essa grandiosidade da fala de Jesus, não tenha medo, apenas creia. Se nós crêssemos tanto naquilo que nós lemos e que nós falamos, nós não andaríamos tão pesados. E eu não tô falando só de já não. Por isso que quando eu vejo aqui, ó, quando o Senhor fala comigo, não fala nada essa semana, fala essa semana, porque eu tenho que viver ainda. Porque se eu só ler, só vir aqui e não viver a palavra, é só barulho que eu tô fazendo. E eu quero viver da palavra de Cristo. E essa semana, esses dias para trás, eu tava andando ansiosa demais. Porque gente, vou aqui falar a verdade. Eu poderia estar ali naquele momento. Eu chamei Jesus, parafraseando, eu estou confiando em Jesus. Aí vem pessoas que não tem tanta, na minha concepção, tá, gente? Na minha concepção, nem serve tanto a Deus quanto eu, na minha concepção, tá? Nem tem tanta intimidade com o Senhor, e aí já está sendo abençoada, já está sendo transformada, já está sendo curada, e eu? Aí foi quando o Senhor, na sua maravilhosa graça, me trouxe o afago e me disse, creia, não tenha medo, apenas creia. Não podemos comparar a nossa vida com outras pessoas. Não podemos, Jesus, você já chegou primeiro no outro, por que você não chegou em mim? Gente, que isso? O Senhor está à disposição de todos. Não sabemos a história, não sabemos as dificuldades, não sabemos o que o irmão está passando. Acolha ele. Saiba que Jesus não erra. Jesus não se atrasa. Jesus tem tudo escrito. Como já dizia em Jeremias, ele já conhece, já tem tudo escrito sobre nós, já nos conhece antes mesmo, né? De nós nascermos, já tem tudo escrito. E aquele que escreveu a nossa história não vai saber a hora certa e o momento certo de agir nela. Tem momentos que nós vamos achar que Jesus se atrasou. Tem momentos que nós vamos achar que Jesus nem está nos escutando. Tem momentos que nós vamos achar que Jesus é muito, assim, Jesus é muito na vida de alguém, mas na nossa, ele se esqueceu. Mas cada um tem o seu tempo de receber aquilo que Deus prometeu. O mesmo tempo da mulher do fluxo de sangue foi 12 anos para receber a cura. A filha de Jairo foi tipo assim, no mesmo dia que Jairo chamou Jesus foi lá e trouxe ela de volta à vida. Não compare o seu processo com outra pessoa.
Não compare quem está recebendo, quem não está recebendo. Viva você a sua vida. Viva você o seu propósito. Viva você os seus projetos. Viva você a intimidade com Cristo. Enquanto não está recebendo, adore. Enquanto não tá nada mudando, adore. Não temas, apenas creia. Mas só vai crer em Cristo aqueles que o conhecer. Porque é necessário chegar a Ele e reconhecer quem Ele é. E só reconhece alguém quando nós o conhecemos. Quer só receber, mas não quer se doar. Quer apenas aquilo que Deus pode proporcionar, mas não quer nem Ele. Jairo teve calma naquele momento, na nosso ver aqui na palavra. Jairo, ele sabia. Ei, calma. Se ele estava andando com Jesus, se ele continuou caminhando, é porque ele acreditava que mesmo que todo mundo falasse que a filha dele morreu, mesmo que todo mundo falasse, pô, não incomode mais o mestre, mesmo que as pessoas fizessem barulho, eles estavam alvoroçados, ele sabia que ele estava com a pessoa certa, ele sabia que ele estava com aquele que poderia mudar a vida da filha dele, ele estava com Jesus Cristo. E essa é a nossa diferença. Às vezes, nós estamos com Cristo. Nós até mesmo pode dizer que nós o conhecemos, mas às vezes nós não reconhecemos que Ele pode fazer aquilo. Pedimos meia boca e duvidamos, mas é necessário se chegar a Ele e entender que Ele é fiel. Mas calma, Ele não é um gênio da lâmpada mágica para fazer tudo o que a gente pede. A vontade de Jesus Cristo, ela é soberana, mas ela não quer dizer que vai ser a nossa. Orei constantemente, mas o Senhor não me deu aquilo. Talvez não era da vontade de Ele te dar aquilo. Ou, infelizmente, né, como eu já falei aqui, meu pai orou para muitas pessoas. Um homem de fé. Quando ele estava no hospital, ele ainda orava e pessoas eram curadas. Pessoas que ele chegou, já estava lá, foi curadas, e quando ele voltava já não estava mais porque já estava curado. Mas meu pai não foi curado. Jesus é mau? Não. Negativo. Jesus foi bom. Porque enquanto o meu pai esteve aqui na terra, ele conseguiu plantar, falar do nome do Senhor, alcançar vidas. E ele já está com fé em Deus, no seio de Abraão. É porque a vontade do Senhor para a vida do meu pai, ela foi aquela, naquele momento. Não sabíamos depois que ele passasse a enfermidade que ele teve, como é que ele seria, se ele seria, né? A gente ora por uma cura, mas a gente não sabe como é que a pessoa vai ter, se ela vai ter sequelas ou não, mas o Senhor sabe. Então só quem sabe o melhor para a vida de alguém, só quem sabe o melhor para a minha vida e para a sua é Jesus Cristo. Mas não quer dizer que nós vamos aceitar tudo de bom grado. Vamos fazer aquele questionamento. Mas aquele mesmo que cumpre é aquele mesmo também que nos conforta no dia que recebemos o não dele. No dia que nós pedimos, ele não nos dá da forma que a gente quer. Eu recentemente passei por um processo de que tudo estava indo muito bem. Nossa, é agora. Jesus chegou para mim, glória a Deus. Mas aí, o Senhor disse, o tempo dessa situação acabou. O que eu tinha que fazer na sua vida, eu já fiz. Agora eu preciso que você deixe ir. Sofro até hoje. Ansiedade, às vezes eu tenho. Mas independente do que eu passe, eu posso estar triste, eu posso ter ansiedade às vezes, eu posso acordar de manhã cedo, estar bem desanimada, mas independente do que eu esteja passando, eu sigo isso que o Senhor falou com Jairo. Não tenha medo, apenas creia. E quando a ansiedade vem, e quando a tristeza quer me consumir, eu falo, Senhor, me ajude a confiar. Traz à minha memória aquilo que traz a minha esperança.
Não me deixe realmente olhar as situações, mas olhar aquilo que o Senhor é. Porque quando nós olhamos, não para a situação, mas olhamos para Cristo, nós conseguimos ver tudo diferente. Mas que a gente se atente, que a vontade do Senhor ela tem que ser soberana nas nossas vidas. Que mesmo que às vezes não coincide com a nossa, a dele vai ser melhor. Mas não se esqueça, só consegue ver o sobrenatural de Deus, só consegue ver o milagre aqueles que creram. Só consegue realmente receber a transformação aqueles que se achegam para Jesus e aqueles que creram. A mulher samaritana, foi Jesus que já chegou nela, mas ela creu naquilo que ele estava falando. Ela acreditou que ele realmente era o Messias. A mulher do fluxo de sangue, ela cria que apenas se ela tocasse, ela seria curada, e ela foi. Jairo tinha confiança que Jesus poderia curar a filha dele. E mesmo que muitos falavam, para de incomodar o mestre, sua filha já está morta. Ele continuou crendo. Por quê? Porque ele continuou andando com Jesus até chegar na casa dele. Essa movimentação é dizendo assim, olha, estão falando que ela está morta, mas eu ainda acredito que Jesus Cristo pode trazer ela de volta à vida. E o final da história? Jesus trouxe ela de volta à vida. Meu amado, às vezes nem sempre vamos ter o final igual o Jairo. Às vezes nem sempre a cura vai chegar da forma que a gente quer. Às vezes nem sempre vamos receber aquilo que nós pedimos. Às vezes nem sempre os nossos planos vão acontecer do jeito que a gente quer. Mas olhe para que a vontade de Deus seja soberana a tudo aquilo que nós pedimos. E eu quero dizer para você, eu estou finalizando, que o Senhor não é mau quando não nos dá aquilo que nós pedimos. O Senhor não foi mau quando Ele não curou meu pai da leucemia e meu pai acabou falecendo. O Senhor não foi mau quando eu pedia a Ele para algo e Ele falava não. O Senhor não foi mau com algumas orações que você pediu e Ele falou não. Ou algumas pessoas até mesmo que você pediu para Ele curar, para Ele realmente restaurar a saúde e infelizmente acabou falecendo. O resultado do que nós pedimos precisa ser de acordo com a vontade dele. E todas as vezes que for de acordo com a vontade dele, vai ser o melhor para nós. Mas nós confundimos com a vontade dele em quando nós achamos que ele tem que fazer tudo que a gente quer. E não é assim. Então, o Senhor não é mau quando Ele não faz aquilo que nós pedimos. Ele é necessário, preciso, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Até porque o que nós precisávamos Ele já nos deu. Que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já deu o Filho dele por nós. E Jesus está consumado quando ele diz na cruz. Para nós, eu estou dando para vocês o que vocês precisam, que é a salvação. O restante é só um complemento. Então, quando Deus não cumprir algo na sua vida, as coisas que nós pedimos é só um complemento. Porque o mais importante é nós sejamos salvos. O mais importante é nós realmente nos atentarmos que Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo nos proporciona a vida eterna, algo que em lugar nenhum podemos receber, algo que o mundo não te oferece, uma felicidade que não tem fim, que somente Jesus pode nos oferecer. Não é todos os dias alegria, não, mas eis que estou convosco todos os dias até
a consumação. É Jesus dizendo, olha, vocês vão ter dias difíceis, mas eu estou com você. Tem uns salmos que recentemente, como eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho muito pensado, que é quando Davi fala assim, ó, vou falar nas minhas palavras, Senhor, se eu subir ao monte, aos céus, tu lá estás. Se eu descer, tu estás lá também. Se eu for nas profundezas do mar, tu estás também. Trazendo para nós que independente do que você esteja passando, se você está feliz ou se você está triste, aonde você se encontra, Jesus está lá. Jesus não nos abandona, mas nós abandonamos Ele. Então, eu quero que você saia hoje desse estudo entendendo que o mais importante para nós já foi feito, que é a salvação eterna. Agora o que nós pedimos é um complemento. É um complemento daquilo que Ele tem para fazer, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele já fez também. Porque antes de nós pensarmos, o Senhor já agiu. Mas apenas creia. Não se atente a pessoas, não se atente a processos, porque o Senhor é soberano a tudo isso. Não ache que Jesus se atrasou. O tempo dele é diferente do que o nosso. E quando tudo estiver bem difícil, se lembre que não importa onde você está, Ele está com você. Você só precisa convidá-lo para fazer parte da sua vida. Porque eu tenho certeza que quando você fazer isso, a sua história vai mudar. E mesmo nos dias das dificuldades, você terá uma paz que excede todo entendimento. E no mais, só vive o sobrenatural e só vê o milagre aqueles que creem de verdade em Jesus Cristo. Mas vamos para a nossa oração, porque se eu falar algo a partir de agora vai ser de mim, e eu não quero. O Senhor é o centro de tudo. Vamos? Senhor Jesus, como Tu és bom, como Tu és fiel, como Tu és bondoso, zeloso. Senhor, às vezes a gente confunde que pedir ao Senhor quer dizer que o Senhor vai fazer exatamente aquilo que nós estamos pedindo. Mas não deve ser assim. Nós temos que pedir para que a Sua vontade seja feita em nossas vidas. Porque nós somos seres momentâneos e o Senhor já viu todo o processo. O Senhor sabe o que é melhor para nós, até porque o Senhor já tem nossos dias todos escritos, já nos conhece desde o ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhece. Aquele que nos colocou no ventre das nossas mães não vai saber o que é melhor para nós. O Senhor nos conhece até mais do que nós mesmos, Senhor. Então, Pai, que essa pessoa que está vendo e até mesmo eu, podemos nos atentar que nós devemos viver a Sua vontade, mesmo que ela não seja a nossa, mesmo que às vezes ela pode gerar dor em nós, mas o Senhor também tem propósito na dor. O Senhor também tem propósito quando nós perdemos algo. O Senhor não deixa de ser bom só porque perdemos algo ou só porque estamos tristes, não. O Senhor sempre vai saber o melhor, algo melhor para nós. E é por isso que o Senhor realmente nos trouxe o Espírito Santo. Porque nos momentos difíceis de perdas, de dificuldade, de ansiedade, de tristeza, nós temos o Espírito Santo para trazer a tranquilidade independente da situação. Pai, se nós subirmos ao céu, Tu lá estás também. Se nós descermos as montanhas, Tu lá estás também. Se nós formos à profundeza, Tu lá estás também. Independente de onde nós estivermos, Pai, nos ajude a acreditar e confiar que o Senhor está conosco. Porque tudo o Senhor tem um propósito. Mas nos ajude a confiar no Senhor da mesma forma que Jairo confiou, mesmo que as pessoas falavam, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Ele ainda caminhou com Jesus, ele ainda caminhou com o Senhor, Pai, porque ele acreditava que o Senhor poderia fazer algo novo na vida da filha dele, como o Senhor fez. Nos ajude a ter essa fé, não ter medo, mas confiar. Mas o dia que o medo chegar, Senhor, traz a nossa memória. Ao dia que a perda chegar, traz a nossa memória. O dia que a ansiedade vir,
traga à nossa memória aquilo que nos traz a esperança. E nos lembre todos os dias, Senhor, que o mais importante foi a sua morte na cruz. O mais importante foi a salvação eterna. E que as coisas que o Senhor nos traz, que o Senhor nos dá, depois disso, é só um complemento, Pai. Porque o mais importante, o Senhor já nos deu, que foi a sua vida, para nos religarmos a Deus e podemos ter hoje, sermos co-herdeiros com Cristo e temos uma eternidade nos esperando. Obrigada, Pai, porque mais do que pedimos ou sonhamos, o Senhor já fez por nós. Amém. No mais, que Deus abençoe você. Não importa o que você está passando. Eu também passo dificuldades. Mas todos os dias eu falo, Senhor, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. E o Senhor sempre traz. Que o Senhor possa ser o seu auxílio naquilo que você precisa. Mas não se esqueça, convide Ele para fazer parte da sua vida e do seu coração. Que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mas, que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá bom? E semana que vem nós estaremos aqui novamente. Se Deus quiser, até porque Ele tem muito ainda para falar e fazer nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.